Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nessa aula de hoje nós vamos continuar o solucionário do livro-texto Moisés no Sensvag, terceira edição, curso de Física Básica, volume 3, Eletromagnetismo. Hoje nós vamos resolver o problema, a questão 8 do capítulo 2. Então, antes de nós prosseguirmos com a sua solução, nós vamos ler o enunciado do problema. Então, o livro, o texto Moisés está aqui. O problema 8 diz o seguinte, né? Esse problema esse capítulo trata sobre a lei de Coulomb. Um fio retilíneo muito longo, né? Trate-o como infinito, está eletrizado com uma densidade linear de carga lambda. Calcule a força com que atua sobre uma carga pontiforme Qzinho colocada a uma distância ρ do fio. Está aqui o desenho esquemático, tá? Carga Q, distância ρ do fio. Sugestão, tome a origem O, tá? E o fio como eixo Z. Exprima a contribuição de um elemento dz do fio a uma distância z da origem em função do ângulo θ, tá? A uma distância z da origem, né? E o elemento de carga, né? Tem um comprimento dz. Use argumento de simetria para resolver esse problema. Então ele quer que você calcule a força coulombiana, a força de Coulomb, a força elétrica que atua numa carga Qzinho. Bem, então eu fiz aqui o mesmo desenho, né? Que está lá no problema, né? Eixo Z, mais infinito para menos infinito. Eixo crescente de Z positivo para cima, né? Nessa direção tem um versor, que é um vetor de módulo 1, apontando o sentido crescente do eixo Z aqui, que é K-chapéu. Densidade linear de carga lambda, tá? Aqui, se você pegar um elemento infinitesimal de comprimento dz, ele tem um elemento infinitesimal dq maiúsculo de carga, tá? A origem O está aqui e você está a uma distância ρ de uma carga Qzinho aqui em relação a essa origem, tá? E um ângulo θ formando aqui um triângulo retângulo, tanto na parte de cima e por simetria, se tem um elemento infinitesimal dq de comprimento dz aqui embaixo, também terá um outro, né, na parte superior, dq dz, né? Então, se esse está uma distância menos z, esse aqui vai dar uma distância z positivo, tá? Equidistante aqui do fio da carga aqui ρ. Então, vai formar um outro triângulo retângulo idêntico a esse abaixo, tá? Mesma inclinação θ aqui, só que aqui é um negativo e o outro para cima é positivo, tá? Eu vou usar aqui para resolver esse problema um sistema de coordenadas cilíndricos. Então, além do eixo Z, né, que é o eixo axial, onde se encontra o fio, você também tem uma distância ρ do fio aqui, a carga Q, né? Então, no sentido saindo aqui no sentido positivo para a direita da carga do ponto A, né, você tem um ρ chapéu, que é o versor de módulo 1 que aponta no sentido crescente de ρ, né? Lembra que o sistema de coordenadas cilíndrico é ρ, θ e z, tá? Bem, então para eu resolver esse problema, para utilizar, né, a chamada fórmula da lei de Coulomb, né, a força coulombiana, a força elétrica, ela é dada por Q, né, que é a carga teste, dividido por 4πε0, tá? Isso no vácuo. A ε0 é a permissividade elétrica do meio, integrada em todo o comprimento do fio, tá? Que vai de menos até mais infinito, tá? Integrado no comprimento. Lambda linha, d', né? dl', um elemento infinitesimal de comprimento, a densidade linear de carga. R menos R', dividido por R menos R' módulo ao cubo. Quem é R? R é onde você quer calcular essa força. Então, em relação a essa origem, eu quero calcular a força que vai sofrer na carga Q, que você colocar aqui a carga teste. Então, isso tem uma distância ρ chapéu. Está aqui, ó, já numa forma vetorial. Quem é R'? R' é onde estão os elementos infinitesimais de carga, né? Ou de comprimento dz, que geram essa força, que gera esse campo, né? E aí a carga teste vai sofrer a ação dessa força, tá? Então, eu posso dizer que ele se encontra aqui numa distância z, z na direção k, tá? Quando eu fazer a subtração R menos R', fica esse menos esse, tá aqui. Os dois são independentes, tá? São ortogonais entre si, tanto ρ chapéu quanto k, formam 90 graus. E aí, quando você calcular o módulo desse vetor é basicamente cada componente ao quadrado, ρ quadrado mais e quadrado elevado a meio. E aí, com esses resultados preliminares, você pode substituir na fórmula da lei de Coulomb, tá? Que é essa aqui. Quando você faz a substituição, aqui o lambda é uma densidade linear de carga constante, lambda, ele não depende de z, né? Ele pode sair, tá? dl é o próprio dz,
tá? R menos R' é esse fator aqui, nessa subtração, e módulo desse vetor ao cubo é esse cidadão aqui elevado a 3, ou seja, vai dar 3 meios aqui, ó, tá? Integrado de menos a mais infinito, que é em todo o comprimento do fio. Quando você faz isso, né, você vai fazer a distributiva e vai ter duas integrais para resolver. A primeira em Rho chapéu e a outra em K, tá? Então, aqui está a primeira em Rho e a outra em K. E aí eu isolei, basicamente, o que não depende de Z, eu tiro do integrando, e o que sobra, só o que tem aqui dentro tem dependência com Z, que é a variável de integração, e aqui também. Eu chamei a primeira da contribuição radial a I1, que é a integral 1, e a contribuição axial, né, que é ao longo do eixo Z, eu chamo de I2. Então, vou resolver I1 e I2 e ver o resultado. Quando você pega I1, né, tá aqui a mesma integral, né, de anteriormente. Anteriormente, você vai fazer uma mudança de variável, uma mudança trigonométrica. Então, se você usar esse desenho como parâmetro, né, então você pode dizer que a tangente desse ângulo θ é o cateto oposto sobre o adjacente. Ou seja, Z é Rho tangente de θ. Tá aqui, ó. O DZ, então, ele vai ser Rho, derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ dθ. Com essas duas, né, com essa mudança de variável que eu vou utilizar para resolver essa integral, eu vou substituir onde tem Z, esse cidadão, e onde tem DZ, esse outro termo. Quando você faz isso, né, esse limite de integração em Z, que vai de menos a mais infinito, corresponde para um ângulo θ, você integrar, né, a variação em θ aqui para baixo, né, no sentido anti-horário, aqui vai de menos π sobre 2, né, que é lá no infinito, né, esse ângulo aqui. Quando você abrir ele, né, se você quiser pegar um elemento infinitesimal dz no menos infinito, né, esse ângulo vai ter que abrir de 0 até 90 graus, tá? Ou seja, essa abertura aqui vai de 0 até mais ou menos aqui, ó, 90 graus, para você pegar um elemento infinitesimal dz no menos infinito que contribua nesse ponto. Então, você vai integrar de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Que vai de 0 a π sobre 2 para cima, para mais infinito, tá? Então, você faz essa mudança aqui, né? Você pode enxergar isso dessa maneira, pelo desenho, geometricamente falando, ou aqui tomando os limites, né? Para mais e menos infinito, quanto é que dá a tangente, né? A tangente, ela vai divergir, a gente sabe que a tangente ela diverge, né? Ela tem uma assíntota exatamente em múltiplos inteiros de π sobre 2, perfeito? Então, você faz essa mudança, né? Quando você faz isso, você vai fazer algumas simplificações, né? Que vai dar 1 mais a tangente ao quadrado. Isso é uma relação trigonométrica fundamental, é a secante ao quadrado. Elevado a 3/6 vai dar o cubo, tá? Você faz aí toda a simplificação e vai encontrar aqui esse termo. Fica uma integral de cosseno dθ. Então, uma integral que a priori era difícil de resolver, você encontrou uma integral bastante conhecida, né? E dá para resolver diretamente. A integral do cosseno é o seno de π sobre 2 a menos π sobre 2. Então, já que a função seno é uma função ímpar, né? Então, você vai encontrar aqui, vai dar um fator de 2. 2 sobre Rho ao quadrado. Então, essa é a integral 1. Já a integral 2, né? Que é essa daqui, ó, tá? Que é a componente axial, né? Na direção K. Você vai fazer a mesma substituição que foi proposta na integral 1, vai continuar a passagem e vai chegar nesse resultado. Uma tangente dividida pela secante. A tangente é seno sobre cosseno e a secante é o inverso do cosseno. Então fica uma divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar uma integral de seno. A integral de seno é menos cosseno. No limite de π sobre 2 a π sobre 2, a gente sabe que o cosseno de π sobre 2 é nulo. Então, tanto a substituição de cima quanto a de baixo, esse cosseno vai dar zero. Então, a integral 2 dá nula. E aí, você já tem o resultado da primeira integral, que é 2 sobre Rho quadrado, e da segunda, que é zero. Então, você vai substituir aqui, essa aqui é nula, anula o termo axial, e esse termo aqui fica 2 sobre Rho, que é o termo radial. Quando você faz essa substituição, né, vai simplificar, claro. E aí, Rho com Rho cancela, 4 com 2 aqui no denominador também cancela. O resultado da força colombiana, ou força elétrica, vai dar Q sobre lambda, 2π ε0, 1 sobre Rho chapéu. Então, esse é o módulo da força, né, que esse fio infinito gera nessa carga Qzinho, que é a carga teste. A direção é uma direção radial, né, ou seja, está apontando na direção Rho, então, na direção radial pode ser para dentro ou para fora.
E aí quem vai me dar o sentido é o versor, né? Como é mais rô-chapéu, então está no sentido de dentro para fora, tá? Então está na direção positiva do rô-chapéu. Então a força com que os elementos infinitesimais de carga atuam nessa carga aqui tem esse módulo, a direção radial e para fora, tá? Então esse é um resultado, né, se você for calcular assim diretamente sem fazer análise de simetria alguma. Agora, se você quiser levar em conta a simetria, então você pode pegar esse ponto A, né, e pensar da seguinte forma: bem, se esse fio gera uma força de repulsão, digamos, nessa carga aqui-teste, então tem uma força do elemento de baixo empurrando ela para lá, né? Aqui seria um DF. Então, equidistante, nessa distância aqui, nessa mesma distância, existe uma outra para cima, um elemento infinitesimal de carga dQ, que atua também como uma força repulsiva, né, infinitesimal nessa carga aqui-teste aqui, Qzinho, para cá, tá? Lembra que a força colombiana é a força que atua na direção que une as cargas, ou seja, aqui e aqui, e aqui e aqui, nessa linha pontilhada. Então você vai ter uma força para lá, aqui seria um DF, né? E aqui também de mesmo módulo, só de cima, só muda a direção e o sentido, tá? Então uma vai estar para cá e a outra vai estar para lá, tá? Mas tem o mesmo valor em magnitude, em módulo. E aí se você faz uma decomposição, né? Uma decomposição no eixo horizontal e no eixo vertical, essa força ela tem uma componente aqui na horizontal e na vertical. Aqui também, esse cara tem uma componente na horizontal e na vertical. Como elas têm a mesma magnitude, você cancela de cima com a de baixo, né? Tipo, se tem 2 newton para cima, aqui 2 newton para baixo. Então, elas se cancelam, se anula na direção vertical ou axial, né? Ou seja, é exatamente aqui o elemento, né, que está na direção K, né? K-chapéu axial, que deu essa integral, deu zero. Então, eu fiz, né, analiticamente mostrei que é zero, mas por simetria você também pode mostrar que é nulo, como eu estou fazendo aqui. E a componente radial, ou que eu estou chamando de horizontal, essa componente aqui, esse cara, você pode decompor na direção horizontal, que vai dar uma componente dessa força para cá, e aqui também. Então a componente de cima com a de baixo vai dar o mesmo valor duas vezes, que é o resultado que deu duas vezes aqui, né, na integral 1, que é a integral na direção radial, perfeito? Então espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos!